dia, povo de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Alves. Tem um canal no YouTube de relatos de imigrantes. E bora para mais um Relatos. Então, gente, você que quer mandar o seu relato, contar a sua história, como foi essa travessia, ou como que foi chegar no Canadá, como que foi começar a sua vida no Canadá, ou em qualquer outro país, bora contar esse relato, mostrar a realidade de como está começando em outro país, né? Pode ser qualquer outro país, não só Estados Unidos ou Canadá. É começar, recomeçar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Alves. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo para quem quiser me seguir ou mandar seu relato. Só me chamar embaixo. Não, tem um homem aqui com o carro parado e deitado assim. Deve estar dormindo, né? Espero. Bora. Tô aqui dirigindo na highway. Tô indo para minha faculdade, cansada. A rotina aqui para quem também quer seguir a minha rotina, tudo que eu faço, eu tenho um salão aqui em Toronto. Pode me seguir no Instagram que tá aqui embaixo, gente. E bora lá para esse relato. Pode comentar, curtir, compartilhar, gente. Não esquece de curtir, comentar, né? Manda para aquele amigo que foi morar fora, mostra para ele a realidade de como é começar em outro país também. Mostrar para ele, se ele foi para os Estados Unidos, mostra. Tem relatos aí de pessoa que começou a vida no Canadá. Deixa eu acelerar, eu tenho que entrar aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar assistindo o meu canal. Muito obrigada por curtir. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixe o seu like aí, ó, e muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Oi, Ana. Oi, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo ou você que está só ouvindo. Hoje eu vou estar contando para vocês um pouco da minha história. Eu passei só no México 3 meses, então tem bastante história. Mas antes de começar, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, porque ajuda no engajamento do canal. É bem importante isso. A Ana vai deixar para vocês aí também, pessoal, o link do meu canal na descrição. Vai lá, clica no link lá, dá uma olhadinha no canal. Tem um vídeo que eu postei falando sobre como foi a minha deportação. Quem tem interesse em saber como que como que funciona, vai lá dar uma olhadinha. Mas vamos lá. A minha história, pessoal, começou aqui no Brasil. A nossa família sempre teve o sonho de ir para os Estados Unidos, porém a gente nunca teve condições. E foi aí que a gente foi para Portugal, porque ficava mais barato. E além de ser mais fácil, né? Fomos para Portugal, morei em Portugal durante 2 anos. Só que lá em Portugal as coisas é bem complicadas, pessoal. Bem complicadas mesmo. E eu falo em questão de trabalho. Não é nem questão de trabalho, é questão de receber, né? Porque, pelo menos no meu caso, não é com todo mundo que acontece isso, mas infelizmente eu dei azar de praticamente 90% dos lugares que eu trabalhei, dei azar com o patrão na hora de receber, sempre tive problema com isso. Muitas pessoas que eu conheço voltam para o Brasil por conta disso, ou por conta do salário lá ser muito pouco. O aluguel lá é muito caro, preços exorbitantes. Muitas das vezes tem preço de aluguel lá que nem faz sentido, mas infelizmente é muito caro. Enfim, como eu passei todos esses perrengues aí, chegou um dia eu liguei para minha irmã, falei com ela, olha, ou eu vou voltar para o Brasil, ou eu junto um dinheiro aqui e vou para os Estados Unidos também. Só que eu falei isso, tipo assim, sabe quando você fala uma coisa para a pessoa jogar no verde para colher maduro? Foi nessa intenção. Porque eu sei que se eu ficar, mesmo se eu tivesse ficado lá mais um ano, eu não ia conseguir juntar esse dinheiro para poder ir, porque as coisas lá estavam bem complicadas, entendeu? Até que ela falou o que eu queria ouvir, né? Ela falou, não, faz o seguinte, junta o seu dinheiro aí, eu vou juntar o dinheiro aqui e te mando, e você vem para cá, você só tem que esperar um pouquinho. Eu falei, beleza. Passou uns 2 meses, ela me mandou esse dinheiro e falou, pronto, agora você só arruma um coiote e vem. Eu falei, beleza. Passou alguns dias, eu arrumei muitos, mas muitos contatos, porque o pessoal aqui de Valadares, eu não sei o que que acontece não, mas 90% trabalha de coiote. É até estranho. Você dá um espirro, tem um coiote na rua. Mas enfim, arrumei uns contatos aqui, porém eu estava meio receoso de pagar eles, porque eu estava em Portugal, né, pessoal? E é meio complicado você pagar uma pessoa estando à distância assim.
Aí ela falou comigo, olha, já que não tá confiando em nenhum deles, faz o seguinte, vem com o mesmo que trouxe mãe. No caso, a mãe dela, porque a gente é irmão, porém só de parte de pai, tá, pessoal? Aí eu falei, não, beleza, me mandou o contato dele e conversei com ele ali, fiz umas videochamadas com ele, a gente combinou tudo direitinho. Com 2 dias, ele comprou a minha passagem para São Paulo, em Guarulhos. A gente ficou no Brasil 27 dias. Nesse hotel que ele levou a gente, é um hotel da máfia, tá, pessoal? Por que que eu falo isso? Porque 90% das pessoas que estavam lá e a gente conversava com eles, era sempre a mesma coisa. Todo mundo estava indo para os Estados Unidos. E o próprio pessoal que trabalha no hotel, eles já agendam tudo para nós, leva a gente no aeroporto, busca. Se tiver que fazer alguma documentação, eles fazem lá para nós, no hotel. Eles dão dólar para nós antes da gente ir para os Estados Unidos, para El Salvador, para a gente poder passar para os outros coiotes no meio do trajeto, entendeu? Ficamos ali nesse hotel nas primeiras 2 semanas. Depois a gente foi para Brasília, para poder tentar tirar o nosso visto mexicano. Lá em Brasília a gente ficou 1 semana. Beleza, fomos para o consulado mexicano. A nossa documentação, pessoal, lembrando aqui, a nossa documentação para tirar o visto mexicano era toda falsificada, tá? A minha profissão, eu nunca tinha ouvido falar naquela profissão, nem sabia que existia. O meu salário era muito alto e tinha muita coisa lá que eu tinha que decorar. Decorei tudo, se qualquer pessoa viesse me perguntasse, eu ia saber tudo que estava ali naqueles papéis. Beleza, fomos para a entrevista, pagamos a taxa do consulado, que é R$ 307 por pessoa, tá? Como éramos 3, né? Eu, minha esposa e o meu filho, deu R$ 921. Tem que ser pago ali na hora, tá? E manda para ele no e-mail deles, eles conferem lá se está tudo certo e dá prosseguimento na entrevista. Entreguei na mão deles a papelada, eles fazem para a gente ali algumas perguntas, tira a nossa foto. Depois foi a minha esposa também, fez lá as perguntas para ela, é diferente das minhas, porque ela estava como dependente minha e tirou a foto dela também. Depois, pessoal, só ficou faltando o meu filho. Porém, uma coisa que eu esqueci de falar antes, quando a gente chegou em Brasília, estava tendo uma virose e todos nós passamos mal nos primeiros 2 dias. A gente passou muito mal. Ficamos com febre, muita dor de barriga, tá, pessoal? Muita mesmo. E nada, todo remédio que a gente tomava, nada adiantava. A gente foi na farmácia, tudo, nada adiantou. A gente foi fazer a entrevista passando mal mesmo. Só que criança, adulto é uma coisa, criança é totalmente diferente, né? O meu filho, além dele ter 3 anos, ele é autista. E isso daí foi o que atrapalhou, entre aspas, tá, pessoal? Que criança, ainda mais com aspecto autístico, nunca é um incômodo para nós, tá? Principalmente pelo fato de ser nosso filho. Mas enfim, fomos para a entrevista e na hora de tirar a foto dele, que foi o perrengue. O pessoal teve o bom senso, entendeu e ficou por aproximadamente umas 2 horas tentando tirar a foto dele. Porém, como ele estava passando muito mal, estava com muita febre, ele estava meio enjoadinho, infelizmente ele não quis tirar a foto de jeito nenhum. Toda foto que ele tirava ficava borrada, né? Porque ele virava o rosto, não queria ficar no colo do pessoal, nem com a gente na frente da câmera ele não queria. Ele estava bem, bem nervoso mesmo. E beleza. A moça conseguiu tirar ali algumas fotos, porém nenhuma ficou tão boa, 100%, né, para poder passar na entrevista. E a gente foi embora, né? Voltamos 5 horas para pegar o resultado. De manhã, pessoal, tinha mais ou menos umas 20, 25 pessoas, mais ou menos, fazendo a entrevista. Eram poucas pessoas. Beleza, voltamos lá para pegar o resultado. Primeiro eles entregam o resultado de todo mundo que passou e quem reprovou eles entregam no final. Aí entregou lá o de um rapaz que reprovou e nós, somente nós dois que reprovamos, esse rapaz e a gente. Eu creio que a gente reprovou somente porque o meu filho não quis tirar a foto, tá, pessoal? Porque de resto estava tudo certo, falaram que a documentação estava toda certa e por isso eu penso que seja por conta disso. Mas enfim, voltamos para Guarulhos, São Paulo, no mesmo hotel. Ficamos ali por mais ou menos umas 2 semanas também, 1 semana e meia, se eu não me engano. Beleza. O Coyote comprou a nossa passagem e fomos para El Salvador. Quando a gente chegou em El Salvador, a gente ficou esperando o Coyote
buscar a gente na frente do Domino's, que é uma pizzaria. Ele foi lá, buscou a gente, levou a gente para uma casa e a gente ficou nessa casa por mais ou menos 1 hora. Foi só o tempo da gente tomar banho, dar banho na criança. O rapaz já tinha voltado para buscar a gente para seguir viagem. A gente seguiu viagem durante mais ou menos umas 5, 6 horas de carro, até a gente chegar na fronteira da Guatemala. Quando a gente chegou nesse local, a gente saiu do carro, é tudo muito rápido, tá, pessoal? E eu caí no erro de levar muita coisa. Eu estava levando 2 malas de mão, dessas malas de 23 quilos, e 2 mochilas. E isso daí foi bem ruim, porque estava chovendo no dia também. Beleza, a gente desceu do carro, foi descendo o barranco, estava chovendo muito, a minha esposa caiu no chão e ela estava com meu filho, eu estava levando todas as bolsas, tá, pessoal? E ela caiu com meu filho, graças a Deus não machucou, só escorregou mesmo na lama. O pessoal ajudou ela a levantar e foram ajudando ela na frente. E eu fui atrás com as coisas. Como eu estava carregando muita coisa, eu fui ficando para trás, que estava bem pesado, né? E eles vão indo, ninguém espera ninguém. E a minha esposa falou, deixa uma bolsa para trás, deixa uma bolsa para trás. E eu não queria deixar porque tinha $1.000 que estava dentro de uma mala e eu não estava me lembrando qual que era. Eu falei, não, tá tranquilo, vamos embora. E a gente foi andando, descendo o barranco, fomos indo. E fui cansando, eu falei, infelizmente eu vou ter que deixar uma mala dessa para trás. E eu deixei a minha, né, porque eu priorizei a minha esposa e meu filho. Falei, não, vou deixar as coisas deles para trás não, só vou tirar aqui algumas mudas de roupa para mim e vou deixar o restante para trás. Aí eu deixei minhas roupas tudo para trás, uma mala cheia de roupa. Acredito que os rapazes devem ter voltado e pegado para eles, né, porque tinha muita roupa nova. E, enfim, chegamos no local para poder atravessar o rio de El Salvador para Guatemala. Aí era uma ponte, ainda bem que era uma ponte, né, pessoal? A gente atravessou essa pontezinha, na hora que chegou do outro lado, já tinha um carro esperando a gente e eles já gritaram, dale. A gente já entra correndo dentro do carro, a minha esposa foi no banco da frente, eu fui no porta-malas junto com o outro rapaz, mas era um carro grande, tá, pessoal? Beleza, entramos ali, fomos embora. Desse lugar onde a gente atravessou o rio até o outro local que eles deixaram a gente, foi coisa de no máximo 5 minutos. Foi bem rápido. Acho que não chegou nem a ser 5 minutos, foi até menos. Beleza, chegamos lá, a gente ficou num local que era tipo como se fosse um galpão. Tinha uma porta azul, um portão grandão azul. Tinha um tanto de cama lá dentro, cama box, as 10 cama box, e cada um deitou numa cama ali, ficou até no outro dia. A gente chegou nesse local aí, era mais ou menos umas meia-noite. Aí acordamos no outro dia, ficamos lá o dia inteiro. Tinha uma senhora lá fora, uma moça vendendo café e uma tortilha com ovo mexido, né? Eu comprei. Não é muito bom não, mas a gente tem que matar a fome, né? Beleza. Comemos, esperamos. Quando deu mais ou menos umas 4 horas da tarde, veio um outro rapaz para buscar a gente novamente. Todas as outras pessoas que estavam com a gente atravessando o rio foram juntas também com esse rapaz. A gente fez uma viagem aí de mais ou menos 2 horas de carro até chegar no local que a gente ia. Aí eles deixaram a gente em uma casa vermelha, por fora ela era vermelha. Eu falo porque às vezes alguém já passou e pode ser que seja nessa casa também. Aí ficamos nessa casa por uma semana. Não era para ter ficado isso tudo, mas ficamos lá porque eu passei mal. Infelizmente, a comida de lá me fez muito mal, meu estômago ficou muito ruim, tudo que eu comia eu vomitava. E aí eu pensei, não, eu vou parar de comer essa comida, senão eu não vou ficar bom nunca para poder seguir viagem. Aí eu parei de comer comida e fiquei comendo só frutas e pão. E o rapaz lá estava comprando remédio para mim, aí eu melhorei e seguimos viagem. Ele levou a gente para um outro local. A gente foi até de tuk-tuk, eu mandei para Ana o vídeo do tuk-tuk, talvez ela coloque para vocês aí. Ele levou a gente de tuk-tuk até uma outra casa e ficamos lá nessa casa por mais ou menos 1, 2 horas esperando o pessoal vir buscar a gente. Vieram pegar a gente entrou dentro do carro, até então era só nós dois, depois foi só enchendo o carro, pessoal. Vai só enchendo, eles não param de encher o carro, enquanto tá cabendo eles estão colocando. E fomos no banco da frente, eu, a minha esposa e o meu filho. No banco de trás, que normalmente vai 3 pessoas, foram 6. Todos homens, 6 homens atrás. E foi uma viagem de mais ou menos de 8 a 9 horas de carro. E eu com a minha esposa no colo. Imagina a câimbra que eu não estava sentindo durante o caminho. Enfim, chegamos nesse local.
que era como se fosse uma rodoviária. Eu tenho uma foto desse lugar aqui, eu vou mandar para a Ana também. Chegamos nesse local, ficamos esperando ali o próximo pessoal para vir buscar a gente e a gente pensou que ia seguir viagem dali, mas não, ficamos ali esperando ali durante 2 horas nessa rodoviária. Aí o rapaz falou: "Ó, espera aí que eu vou voltar." Beleza, ficamos lá e depois ele voltou. Ele só colocou a gente que estava dentro do ônibus, falou: "Fica aqui, não sai daqui, espera aí que a gente já volta." Todo mundo que estava nesse lugar, que era como se fosse uma rodoviária, também estava indo fazer a travessia, todas, e tinha mais ou menos umas 300 pessoas ali. Eu creio que aquilo ali seja de alguma máfia também. Por que eu falo isso? Porque todos os ônibus seguiam para o mesmo local, tá, pessoal? E todas as pessoas que estavam lá eram imigrantes. Tinha africano, tinha indiano, tinha árabe, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, tá? Beleza. Entramos dentro do ônibus e ficamos aguardando. Depois entrou um outro rapaz, ele explicou para todo mundo: "Olha, vocês vão ter que deixar as coisas de valores de vocês com a gente, porque pode ser que a polícia pare o ônibus no meio do caminho e tente roubar vocês. Quem quiser ficar com as coisas, pode ficar, mas a gente não se responsabiliza se a polícia ou alguma máfia entrar dentro do ônibus e roubar os seus pertences." Aí, nessa hora eu fiquei com medo, né? Mas infelizmente a gente teve que fazer isso. Eu deixei lá o meu passaporte. Eu não tava com dinheiro não, eu tava mais era com medo por causa do meu telefone, que era caro, né? Na época, era o meu iPhone 12 e eu falei: se eles roubar meu telefone, eu tô enrolado." Mas, enfim, eu entreguei para eles o meu telefone, o telefone da minha esposa, os nossos cartões que estavam lá, mas acho que eles não sabiam. Não sabiam, quer dizer, sabia, né? Se eles mexessem lá, eles iriam ver. Os passaportes e tudo. Aí eles enrolam tudo, o pertence de cada pessoa, eles colocam dentro de um pacotinho, enrolam no durex, escreve o nome da pessoa e depois, no final, eles entregam para a gente tudo novamente. Pelo menos para nós, o nosso não sumiu nada, estava tudo certinho, os nossos cartões estavam tudo lá também certinhos. Porém, teve alguns árabes lá que estavam questionando que estava faltando US$ 1.000, tá, pessoal? E eles estavam falando com o pessoal lá no Google Tradutor e estava gritando, reclamando, depois que a gente chegou no local. Mas, enfim, a gente entregou para eles as nossas coisas e seguimos viagem. Foi uma viagem desse ônibus aí, até a gente chegar no local onde que é próximo à fronteira, de 9 a 10 horas de ônibus. Foi uma das piores viagens que eu fiz na minha vida, porque aquele ônibus ele não tinha circulação de ar nenhuma, as janelas deles não abriam, nenhuma janela abria, era lacrada a janela, e o banheiro do ônibus ele não funcionava, a porta do banheiro estava trancada. Quem quisesse ir no banheiro, infelizmente, não ia. Todo mundo passou essas 9, 10 horas aí sem fazer nenhuma necessidade, tá, pessoal? Além do ônibus estar bem quente, né? E sem ar, já tava ficando sem ar, teve momentos ali que eu já tava quase desmaiando de tão quente que tava. Tinha gente que deitava no chão do ônibus para ver se ficava mais fresco, até a gente chegar no nosso destino. Beleza, chegamos nessa outra rodoviária próxima à fronteira, descemos do ônibus, o pessoal entregou para nós as nossas coisas e dos outros pessoal. Foi aí que o pessoal descobriu que tinha sido roubado lá US$ 1.000. Aí eles ficaram lá discutindo e a gente ficou esperando o próximo pessoal vir buscar a gente. Beleza, um rapaz veio, buscou a gente de moto e levou a gente para uma casa que é próximo à fronteira. A gente ficou nessa casa só uns 40 minutos, só para tomar um café da manhã. E depois disso, tomamos o café da manhã, ele levou a gente para a beira do rio, que é onde a gente atravessou de rio, tá? Tem um vídeo também, talvez ela coloque para vocês verem. A gente atravessou o rio em cima de uma balsa. Essa balsa eles fazem com pneu de caminhão e colocam alguns pallets em cima. Aí sobe lá umas 8 pessoas em cima e atravessa. Atravessamos, a gente chegou no México ali, eles levam a gente para um lugar onde fica a outra máfia, eles marcam a gente com um carimbo que eles chamam de clave da máfia. E depois que eles marcam a gente, vem um pessoal, tira foto da gente, leva a gente para um outro local, onde a gente espera para poder sair. Saindo dali, a gente foi para o hotel. Beleza, o meu coiote me mandou, falou: "Ó, Gabriel, você vai ficar nesse hotel, já tá tudo agendado aqui, é só você chegar lá e falar que vai ficar nesse hotel. Você mostra para ela o seu check-in." Eu falei: "Não, tá beleza." Aí o mexicano foi lá, me levou
pro local errado, pessoal. Pro local errado. Ele falou, dale, 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 mandando eu descer. E falou que era só eu entrar para dentro do hotel. E o hotel, ele era azul, igual o outro hotel que o meu coiote tinha me mandado, né? Ele era branco e azul por fora. E por isso que eu nem questionei, só desci e fui andando. Entrei para dentro do hotel. Quando eu cheguei dentro desse suposto hotel, que era um hotel da máfia também, eu apresentei o check-in pro cara, ele ficou olhando para minha cara, né? Tipo assim, o que que esse cara tá fazendo? Aí ele falou, amigo, onde você quer ir? Aí eu falei, eu quero ir pro meu quarto. É esse aqui, o check-in tá aqui. Aí ele falou, qual que é a sua clave? Aí eu não sabia ainda o que que era clave. Aí eu falei, clave, o que que é isso? Aí ele pegou meu braço e olhou meu braço e ele viu o carimbo, né? Aí ele pegou e gritou comigo, dale, 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 cabrão. Aí eu, por quê? Por quê? Dale, dale, dale. E foi me empurrando para fora do hotel, foi me empurrando. E eu fiquei lá fora. Eu falei, ixi, nem vou entrar dentro desse negócio mais não. E eu tava sem internet para poder falar com o meu coiote brasileiro. Aí eu fiquei lá fora, apareceu um cara lá, um mexicano, e eu pedi ele para ele rotear a internet do telefone dele para mim. Graças a Deus ele me emprestou e eu consegui falar com o coiote. Eu falei, olha, tô aqui no hotel tal e o cara não deixou eu entrar, mandou eu sair e ele falou que se a gente não sair daqui a gente vai ter problema. E aí, como é que é? Aí ele falou, em onde você tá? Manda sua localização. Aí ele mandei para ele a minha localização em tempo real e atual. Aí ele falou, olha, vocês têm que sair daí agora, onde você está é de uma outra máfia. E o rapaz, ele foi até gente boa de mandar você sair daí. Pega um táxi, independente do preço que o cara te cobrar, você paga e sai daí. Aí eu falei, não, tá bom. Aí ele me mandou a localização do lugar certo que eu tinha que ir, arrumei um taxista, aí eu conversei com o mexicano, falei com ele, olha, eu quero ir para esse hotel, porém eu tô sem dinheiro, você pode passar no carreiro pra gente sacar o dinheiro? Porque eles, caixa, eles falam carreiro, né? Aí beleza, ele foi lá, passou no caixa, a gente sacou o dinheiro, ele me cobrou 350 pesos para a gente andar coisa de 15 minutos. 350 pesos, pessoal, dá mais de 100 reais, tá? Para quem não sabe. Mas beleza, a gente foi, chegou no hotel, tinha mais brasileiros lá nesse hotel. Tinha mais 10 pessoas. No total, o grupo aí era de 13 pessoas, contando com a minha família. E ficamos nesse hotel aí mais ou menos uma hora, porque o pessoal já ia sair dele também, para outra casa, que é a casa do coiote. Nessa casa desse coiote mexicano que a gente foi, a gente ficou nela 28 dias, tá, pessoal? E tentamos fazer várias saídas dali. Era na cidade de Tapachula, tá? Ficamos nessa casa aí 28 dias. Tentamos sair algumas vezes, porém todas as nossas saídas estavam dando errada. A primeira tentativa que a gente fez para sair dali, para seguir viagem, a gente estava com a intenção de ir para a cidade de Tuxtla Gutiérrez. E a gente foi de van, foi todo mundo, todas as 13 pessoas que estavam ali, tudo brasileiro, tá? E tudo do mesmo coiote também. Fomos de van, o cara da van, ele explicou para nós tudo que a gente tinha que fazer. Ele falou, olha, vou levar vocês de van e vocês fazem tudo que eu disser para vocês. Prestem atenção para não fazer nada de errado. Aí todo mundo prestando atenção, beleza. Seguimos viagem, andamos mais ou menos uma hora de van. Aí a gente estava chegando em um lugar onde que era alfândega, em Tuxtla Gutiérrez não, perdão. Em Tapachula tem um local lá que tem uma alfândega. Para poder passar de carro nessa BR, tem que desviar e passar dentro da alfândega. E não pode passar com imigrante ilegal lá, só quem tem passaporte. Como ninguém ele tinha passaporte, não, perdão, só quem tem o visto que passa ali. Como a gente não tinha o visto mexicano, ele falou, olha, como vocês não têm o visto, vocês todos vão ter que descer, todo mundo pega suas bolsas, seus pertences, não deixa nada aqui dentro. Eu vou passar ali dentro e vocês seguem do outro lado da pista e me esperem lá na frente, mais ou menos uns 500 metros, 700 metros. Eu vou estar lá na frente esperando vocês. Aí a gente desceu da van e foi andando a pé, mais ou menos uns 700 metros. E quando a gente chegou lá, o rapaz estava esperando a gente, entramos dentro da van novamente e seguimos viagem. Andamos mais uns 30 minutos, aí ele parou a van de novo e falou, a mesma coisa agora, tá, pessoal? Vocês vão descer, vai ter lá na frente o retém. Eles chamam de retém. Retém, para quem não sabe, é tipo como se fosse uma blitz da polícia lá. Polícia de imigração, no caso. Tem a polícia normal também, eles fazem os retém, e também tem a polícia de imigração. Aí ele falou, ó, eles vão estar fazendo o retém lá na frente, vocês vão descer da van,
e vão andar também pela carreteira. Carreteira, para quem não sabe, é estrada. Vocês vão andando pela carreteira. Se eles gritarem com vocês ou chamarem vocês, não olhem, ignorem eles e continuem andando. E isso daí, ele falou para todo mundo. Tinha 13 pessoas ali, não é possível que todo mundo entendeu a mesma coisa errada. Aí, beleza, fomos andando pela pista, como ele tinha falado, e ele ia estar esperando a gente lá na frente. Porém, pessoal, ele falou errado. Era para ele ter mandado a gente pular a cerca e entrar dentro do mato. Por que que eu falo isso? Porque depois a gente viu um pessoal fazendo isso e todos os outros que estavam chegando estavam fazendo a mesma coisa. Beleza, a gente foi andando na pista e os policiais de imigração começou a chamar a gente e a gente ignorando ele, como o cara tinha falado. Ignoramos, olhando para frente e andando, andando. Aí chegou um momento que o cara foi, e eles andam sempre armados, tá, pessoal? Tem uns que ficam até de metralhadora e tudo. E fomos andando e ignorando ele. Aí chegou uma hora que ele foi perto da gente, deu um grito, todo mundo parou. Até os homens parou. E voltamos. Aí ele mandou todo mundo sentar, tinha cadeira lá debaixo das tendas, as tendas brancas. A gente ficou ali mais ou menos umas 2 horas. Ele queria pegar o passaporte de todo mundo para poder checar. E ninguém queria entregar o passaporte. Ele pedindo o passaporte, ninguém queria entregar. Até que um rapaz falou: ó, gente, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo. Ninguém tá querendo entregar porque tá com medo dele não entregar depois. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente sair logo daqui, vamos entregar todo mundo entrega junto. Aí todo mundo foi lá e entregou, todo mundo junto. Aí não teve problema. Aí ele pegou o passaporte, todo mundo guardou dentro da van. Aí ficou todo mundo, por que ele guardou os passaportes? Aí beleza, ficamos ali esperando, esperando. Chegou uma outra van, dentro dessa outra van não tinha ninguém. Aí ele pegou todos os solteiros, tá? Solteiro que eu falo é só o modo de dizer, porque tinha casal ali também. Eu me refiro, quando falo solteiro, eu refiro às pessoas que não têm filhos. Pegou todas essas pessoas que não tinham filhos, colocaram dentro do carro e levaram eles para o presídio, tá, pessoal? Não é abrigo, é presídio. Aí tem o presídio masculino e o feminino. E tinha uma moça lá que ela estava com a perna machucada. Vocês lembram da primeira ponte que eu falei com vocês lá da Guatemala? Que a gente atravessou de El Salvador para Guatemala? Então, essa moça tinha uma moça lá no nosso grupo que ela estava com a perna torcida, ela estava usando uma tala na perna. Porque justamente nesse lugar, lá em El Salvador, atravessando para Guatemala, ela escorregou também e quase quebrou o pé. Como ela estava com o pé machucado, o pessoal da migração falou que eles não poderiam levar ela para nenhum abrigo e nem para o presídio, porque senão o México ia ter que se responsabilizar pelos tratamentos dela. E eles não se responsabilizam por pessoas machucadas. Foi aí que a gente percebeu que todo mundo que está machucado, eles deixam passar. Porém, só pode seguir viagem ali andando, a pé. E se eles fossem embora ali, eles tinham que seguir andando. Aí foi isso que eles fizeram. Aí eram em 3, tá, pessoal? Era a mulher, o marido dela e a irmã dela. No caso, a irmã da moça que estava com a perna machucada, tá? E eles seguiram andando ali e mais para frente eles pegaram um táxi, ligaram para o nosso coiote e pegaram um táxi. Aí o coiote foi instruindo eles o que eles deveriam fazer. Beleza, voltando para o nosso caso aqui, eu tinha meu filho e a minha esposa, e tinha uma outra moça lá também que estava com a gente, ela estava com a família dela de 5 pessoas, porém, ela era só ela que tinha filha, né? Menor de idade, estava ela, as 2 filhas dela, e a mulher dela, eu falo a mulher dela porque ela era lésbica, tá, pessoal? E estava a mulher dela e a irmã dela. Só que elas não eram casadas, como elas não eram casadas no papel, né? Obviamente, a mulher dela foi para o presídio, o irmão dela foi para o presídio e a filha dela também foi para o presídio, a mais velha porque ela tinha 21 anos, e só ficou essa moça aí e a filha dela menor de idade com a gente. E a gente seguiu para o abrigo de família. Quem tem criança. Ficamos nesse abrigo aí, pessoal, 24 horas, tá? Era um sábado, a gente ficou de sábado até domingo. Aí eles dão comida pra gente direitinho e tudo, porém a comida é muito ruim, é uma coisa nojenta, a gente não comeu. Quem não tem costume com aquela comida ali, infelizmente não consegue comer. Eu mesmo não comi, falei com o pessoal, agradeci eles, falei que eu não ia conseguir comer, porque não é do nosso costume. E eles falam, não tem problema, tem muitas pessoas que vêm para cá, brasileiros, e também não comem. Se vocês quiserem ir lá fora, vocês podem ir lá fora e comprar uma comida, sozinhos. Aí eu até achei estranho, mas sozinho. Aí ele falou, você pode ir sozinho, você só tem que assinar um papel aqui,
se responsabilizando por qualquer coisa que acontecer com você lá fora, e você vai lá comprar a sua comida e volta. Aí eu falei, ah, tá, beleza. Então você já fica até sabendo aí, quem for, pode sair do abrigo para poder comprar comida. Pelo menos nesse que eu estava, né? E beleza. Eu conheci lá dentro desse abrigo, pessoal, um casal de brasileiros. Eu estou citando eles aqui porque, ao decorrer do caminho, a gente se encontrou novamente lá na frente, tá? E fiz amizade com eles ali, porém a gente não pegou o contato um do outro, a gente acabou esquecendo. Beleza, no outro dia a gente foi liberado, porém só é liberado do abrigo com o papel. Enquanto a gente não recebe esse papel, o nome desse papel é permisso. Esse permisso, ele permite a gente andar dentro do território que a gente está ali. No caso, o nosso território era o território de Chiapas. E a gente podia andar com esse permisso dentro de Chiapas. Para sair de Chiapas, a gente teria que fazer um novo papel, que no caso a gente tinha que ir na migração mexicana e pedir para eles renovarem esse papel para a gente seguir viagem para frente. E tinha que falar que a gente queria trabalhar, conseguir um trabalho, e aí eles iriam fazer um novo papel. Aí beleza, eles fizeram lá para a gente esse papel, entregou na nossa mão, a gente ligou para o Coyote e falou, olha, eles deram para a gente aqui o permisso, para mim e para outra moça, e aí, como é que vai ser? A gente já está liberado, você vai mandar alguém para pegar a gente lá fora? Aí ele falou, espera aí só um minuto, daqui a pouco eu te ligo. Eu falei, beleza. Aí passou uns 10 minutos, ele me ligou e falou, Gabriel, olha, pode ir lá para fora, me espera lá. Aí eu falei com ele, olha, mas já vai ter gente lá fora porque o sol aqui está muito quente. Quem foi no México, pessoal, sabe, pelo menos ali na primeira cidade de Tapachula, o calor que é aquele lugar. É muito quente, o mormaço dali é muito, o ar ali é muito seco. Você pode acabar de tomar banho, que você já sai do banheiro suando, literalmente. E é muito quente. Aí, por isso que eu falei com ele, olha, a pessoa já vai estar lá esperando a gente, se não tiver lá, vai demorar a chegar? Aí ele falou, não, só faz o que eu estou falando com você. Aí eu peguei e falei com a outra moça, eu falei, olha, ele mandou a gente esperar lá fora, e aí? Aí ela falou, não, mas ele não pode fazer isso não, olha o calor que tá, a gente vai morrer lá fora. E essa moça, pessoal, ela era parente de um dos rapazes que trabalhavam com o Coyote, tá? Então ela tinha um certo privilégio ali com o Coyote. Aí ela ligou para ele, falou com ele, como é que você manda a gente ir lá para fora num calor desse? Tá maluco? Já vai ter gente para pegar a gente lá? Aí ele falou, vocês já foram liberados? Ela falou, já. Vocês já estão com papel? Já. Então vai lá para fora, só faz o que eu tô falando. Aí ela falou, beleza, então. Aí a gente pegou e saiu, ficou lá fora. Ele falou que mais ou menos uns 10 minutos ia chegar uma pessoa para buscar a gente. A gente ficou torrando lá no sol quente, uns 40 minutos, e o sol lá estava tão quente que a filha da moça já estava começando a dar tonteira, tá, pessoal? Não estou exagerando, é a verdade. A filha da moça estava começando a dar tonteira, e eu estava com a garrafa de água ali, estava jogando água no meu filho, passando água no rosto dele para dar uma refrescada, que estava muito calor. Até eu estava começando a dar uma certa tonteira também. Beleza. E nunca que essa pessoa chegava para buscar a gente. Aí eu peguei, liguei para ele, falei, ó, já passou 40 minutos até agora não vem ninguém para pegar a gente. Ele falou, não, que eu não consegui ninguém ainda. Aí a moça ficou revoltada, falou, então como é que você mandou a gente vir cá para fora, nesse sol torrando, sendo que a gente já tinha avisado você desde lá de dentro? O pessoal falou que se a gente saísse, a gente não ia poder entrar de novo, porque a gente já tem o papel. E você faz uma coisa dessa? Aí ele falou, não, tá passando van aí? Que lá na BR, não é uma BR, passa van o tempo inteiro. Ela falou, passa a van aqui de mais ou menos 10 minutos, 15 minutos. Pega essa van e vai para Whistler. Vocês pesquisem aí no Google, vocês vão ver. Whistler. Aí, beleza, a gente pegou a van, pagamos 40 pesos por pessoas e fomos. Chegamos lá, quando a gente chegou em Whistler, a gente tinha acabado de descer da van, o nosso coiote mexicano ligou para a gente. Aí ele falou, onde vocês estão? Vocês já foram liberados? Aí a moça falou, sim, a gente já acabou de ser liberado. Aí ele falou, e onde vocês estão? Me manda a localização de vocês, por favor. Aí eu mandei para ele a localização. E ele falou, o que vocês estão fazendo aí? Era para vocês terem voltado para cá. Aí a gente falou, não, foi o coiote brasileiro que mandou a gente vir para cá. Aí ele falou, então ele vai ter que pagar. Já é a segunda vez que ele se intromete na minha viagem e por isso as coisas estão dando errado. Vocês têm que parar de dar ouvido pro porque ele está lá no Brasil, ele não sabe nada que acontece aqui.
vocês podem ser sequestrados, o pessoal pode pedir resgate por vocês, como tem mulher, vocês podem ser estuprados, vocês não sabem onde vocês estão, voltem para cá agora. Ele falou isso com a gente. Aí a gente pegou um táxi, o cara cobrou da gente 800 pesos para poder levar a gente de volta para Tapachula, nessa casa. E voltamos para lá. E depois os outros pessoal foi voltando também, aos poucos, né? Que foram liberados. Só quem não voltou para lá, dessas 13 pessoas que estavam com a gente, só quem não voltou foi a moça que estava com a perna machucada, porque ela foi para um outro local. E por isso que o rapaz falou que era a segunda vez que o Coyote tinha interferido na viagem dele, porque o brasileiro mandou eles ir para um outro local também, lá em Whistler. Depois eles tiveram que voltar para a casa do Coyote também. Aí o Coyote falou que o brasileiro ia ter que pagar ele de novo, porque ele tinha gastado mais de 20 mil pesos e a viagem deu toda errada porque ele interferiu. Aí beleza, ficamos ali mais alguns dias e ele falou que ia tentar comprar para nós uma passagem para a gente seguir viagem de ônibus, pessoal. E passou aí mais ou menos uma semana e ele comprou a passagem para todo mundo. Porém, dessa vez a gente não ia seguir junto, tá? Ia seguir separado. Quem é casal ia com a sua esposa, quem é família vai com a sua família, e foi dessa forma. Separou em grupos. Os primeiros pessoal conseguiu seguir viagem até a Riaga. Depois os outros foram indo também, teve alguns pessoal que conseguiu seguir viagem até Tuxtla Gutiérrez, que é onde a gente ficou um bom tempo também. E depois eu e a minha esposa e meu filho fomos o último a sair dali. Ele colocou a gente dentro do ônibus, a gente entrou dentro do ônibus e ele falou, olha, não conversem com ninguém. Se a polícia de imigração entrar dentro do ônibus, vocês fingem que estão dormindo. Porém, isso é uma coisa que eles falam com todo mundo. E os policiais de imigração, eles não são bobos, eles sabem, eles olham para a cara da gente, já vê que a gente é imigrante. Eles olham para a gente de olho fechado, eles sabem que a gente não está dormindo, eles sabem que a gente está fazendo isso só para disfarçar. Então ele já vai direto na gente, dá um cutucão ali para a gente abrir o olho e pede a documentação. A gente entrega o passaporte, o Coyote mandou eu deixar 700 pesos dentro do meu passaporte e dentro do passaporte da minha esposa. Deixei o dinheiro dentro do passaporte, o policial de imigração entrou dentro do ônibus, olhou para minha cara, olhou para o dinheiro, olhou para minha cara de novo, aí ele falou, me acompanhe. Aí a gente teve que descer, ele entregou para nós o passaporte, depois, né, que ele liberou a gente, ele entregou o passaporte e o dinheiro, ele não quis pegar o dinheiro. Aí que eu descobri que, pelo menos ali nessa região onde a gente estava, os policiais de imigração, tá, pessoal? Não estou falando de polícia normal, estou falando dos policiais de imigração, eles não aceitam propina. Pelo menos esses aí que a gente estava, que é um pessoal que fica vestido de bota marrom, calça marrom e camisa branca. Esses aí não estavam aceitando, nenhum deles. Beleza. Aí eles levaram a gente de novo para um outro abrigo, mais para frente, só que graças a Deus era perto da cidade que a gente queria chegar. A gente ficou nesse abrigo mais ou menos umas 6, 7 horas e ficamos ali esperando ele checar os documentos e tudo. A gente conheceu lá um casal de chinês, tá, pessoal? Eu tô falando desse casal de chinês porque eles é uma parte importante na história também. Por causa deles que acontece uma coisa lá na frente. Então, presta atenção na história aí. Beleza, a gente saiu desse abrigo e fomos para um outro abrigo também, saindo desse. Porque aquele dali, esse lugar que a gente estava, como era fim de semana, eles o sistema deles lá não funciona. Por isso que eles trocaram todo mundo de abrigo. Aí levou a gente para um outro abrigo, perdão, e esse outro abrigo era mais perto ainda do nosso hotel onde a gente iria ficar. Beleza. Ficamos lá por cerca de 2 horas até eles checarem o documento de todo mundo. Aí a gente saiu de lá e fomos liberados. Beleza, ligamos para o Coyote novamente. Dessa vez eu não liguei para o brasileiro, liguei para o mexicano, liguei para ele e falei, Pedro, olha, a gente acabou de ser liberado. Alguém vai buscar a gente aqui? Aí ele falou, onde vocês estão? Me manda a localização de vocês que eu vou mandar o meu taxista pegar vocês. Aí eu falei, beleza. Ficamos numa beira de uma pista, no lugar, era mais ou menos umas 9, 10 horas da noite, na beira da pista, um lugar bem perigoso. A gente só foi descobrir depois. Mas até então, para nós, estava tranquilo, né? Beleza. E mandei a localização para ele.
o rapaz foi lá buscar a gente, o taxista. Tanto que até hoje eu tenho o contato desse taxista comigo. Levou a gente pro hotel, ele demorou mais ou menos uns 25 minutos para pegar a gente lá, por causa do lugar que ele estava, que era longe, e levou a gente pro hotel. De onde ele pegou a gente até o hotel foi mais ou menos uns 15, 20 minutos, era bem perto. Deixou a gente lá e foi embora. Nesse hotel, pessoal, em Tuxtla Gutiérrez, o nome desse hotel é Hotel Safari. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar muito fácil. A gente ficou nesse hotel mais ou menos uns 40, 50 dias, tá? Que havia, só no México a gente ficou 3 meses, né? Então o maior tempo que a gente ficou foi aí. Aí ficamos nesse hotel aí esperando para poder seguir viagem. O pessoal do meu grupo já estava ali naquele hotel, tá, pessoal? Todas as 13 pessoas já estavam ali. Beleza, encontramos com eles. Essa moça que eu falei que tem um parente que trabalha com coiote foi lá para receber a gente, pagar a nossa diária do nosso hotel e comprar comida para nós. Nesse hotel só tinha gente de imigrante e de brasileiro. Lá tinha piscina, então foi o lugar que a gente se divertiu bastante. Deu para acalmar a cabeça lá um pouco e ficamos aguardando ali, né, para poder seguir viagem. E foi a mesma coisa. Dali em diante, pessoal, a gente seguiu sem o coiote mexicano. Tem uma coisa que eu tô lembrando aqui que eu esqueci de falar. Eu vou dar uma pausa na história aqui e vou falar uma coisa que aconteceu lá atrás. Quando a gente estava na casa daquele mexicano, lá em Tapachula, teve uma moça, pessoal, que ela tirou a foto desse coiote, o Pedro. Ela tirou foto dele e mandou pro coiote brasileiro. Isso é uma coisa que ela não deveria ter feito. Aí o coiote brasileiro tirou print, né, de uma parte da conversa dele e mandou para um outro coiote. E um foi encaminhando para outro. E até que chegou no mexicano. Aí na foto lá ele viu, né, que tinha a foto dele e ele viu o perfilzinho lá em cima, o perfil da mulher, né, que fica a fotinha da gente lá em cima no WhatsApp. Ele chegou dentro do quarto nervoso, perguntando quem é que tirou foto dele e por que tirou foto dele. Ele estava querendo tirar satisfação, porém ele já sabia quem é que tinha tirado foto dele. No caso, era a filha dessa moça, a filha mais velha. Nervoso, gritando. E a moça ficou com medo e escondeu dentro do banheiro. Só ela que escondeu. Todo mundo ficou tranquilo lá. Tranquilo, sem entre aspas, né? Na tensão ali do momento, todo mundo quietinho. E ninguém sabia, né? Nenhum de nós sabia quem é que tinha tirado a foto. E todo mundo negando, todo mundo se dispôs a mostrar o celular para ele, para mostrar que não tinha sido ninguém. E a moça dentro do banheiro escondida. Aí depois ele foi embora, falou, olha, eu vou sair, na hora que eu voltar de novo, eu quero saber quem é que tirou a foto de mim e o motivo de ter tirado essa foto, porque senão a gente vai ter que resolver de outra forma. Aí a mãe dela foi lá no banheiro, pediu para ela se acalmar, ligou pro coiote brasileiro, perguntou por que ele tinha tirado print e mandado para outro cara, falou que o cara estava ameaçando ela, isso e aquilo. Depois eles resolveram lá entre si. Eu suponho para mim que o brasileiro deve ter pagado ele alguma coisa para ele não fazer nada com a moça. Aí beleza. Vamos voltar lá para frente agora de novo. A gente ficou esperando ali nesse Hotel Safari, tá, pessoal? E até o coiote comprar para nós a passagem de ônibus. Daí a gente estava seguindo só com o coiote brasileiro, porque ele já não tinha mais contatos ali nessa cidade e ele já estava fazendo as coisas ali por conta própria dele mesmo, comprando passagem de ônibus para nós. Não tinha nenhum guia para nós, que o certo é fazer a viagem com guia, tá? E ele comprou passagem de ônibus para todo mundo, no mesmo dia, porém horários diferentes. E ônibus diferentes também. E todo mundo tentou fazer a entrada no ônibus, todo mundo conseguiu entrar no ônibus, porém ninguém conseguiu seguir viagem. Porque quando a gente chegava no primeiro retém, o policial de imigração mandava a gente descer. Graças a Deus, esses aí, eles não levavam a gente para o abrigo. Eles mandavam a gente sair e voltar para o hotel. Falava que dali em diante a gente não podia seguir viagem porque a gente não tinha o permisso, porque o permisso só vale em Chiapas. Aí eles explicavam a mesma coisa. Se vocês quiserem seguir viagem, vocês têm que ir na imigração e pedir para eles fazerem um novo papel para vocês. Daqui em diante vocês não podem seguir. Mas tem um porém. Algumas pessoas conseguiam passar, porém era só na base da sorte, porque como ali é uma pista que passa muitos, mas muitos carros e ônibus, eles não param todos. Eles param meio que aleatoriamente. Então, tem algumas pessoas que conseguem passar ali na sorte. E depois a gente foi descobrir que tem um ônibus que passa só tem uma linha de ônibus que passa ali sem ser parada. Mas até então a gente não sabia e nem o coiote sabia. Beleza, voltamos pro hotel.
todos voltaram pro hotel, tá? E ficamos ali mais umas 2 semanas até ele comprar passagem novamente. Aí ele já não estava comprando mais para todo mundo. Eles compravam para um de cada vez, um grupo de cada vez, entendeu? Primeiro comprava para um casal, depois comprava para uma família, depois comprava para outra família. E foi assim durante umas 3 vezes, todo mundo voltando. Aí depois os pessoal começou a dar sorte e começou a passar. E os que estavam passando, estavam indo de Tuxtla Gutiérrez, que é onde a gente estava. Por que Vila Hermosa? Porque Vila Hermosa, nessa época que a gente estava lá, era o único lugar que estava pegando voo, tá? Os outros lugares, nenhum estava conseguindo pegar voo. E, beleza, de pouco em pouco todo mundo foi indo embora e só sobrou eu de novo. Eu fiquei lá por último. Tentei sair de ônibus 3 vezes, as 3 tentativas de sair de lá de ônibus deu errada. E nessa última tentativa que eu fiz, eu fiquei lá na rua mesmo. O policial mandou eu voltar e como era mais ou menos 1h30 da manhã, eu falei com a Ana, a Ana é o nome da minha esposa também, tá, pessoal? Eu falei, ô Ana, vamos sentar aqui e vamos esperar aqui um pouquinho, porque talvez o outro pessoal volta. Porque tinha um pessoal do nosso grupo que tinha saído depois da gente. Porém, eles deram sorte e conseguiram passar. E a gente ficou lá esperando, né? Aí depois estava voltando um casal, que era um casal de brasileiros. Aí eles perguntaram para nós, vocês são brasileiros também? Aí a gente falou sim. Aí falou, vocês vão ficar aqui? Aí eu falei, olha, eu tô esperando o pessoal do nosso grupo aqui, porque talvez os guardas vão parar eles lá e eles voltem. Se eles voltarem, a gente volta com eles pro hotel. Aí falou, tá meio tarde, eu acredito que eles já passaram, porque eu tô parado lá tem tempo e todos os ônibus que passou aqui, passaram todo mundo, não pararam ninguém, só a gente. Por que vocês não vão pro hotel? Aí, se você quiser, a gente vai junto pro hotel, vocês ficam lá no meu hotel junto com a gente. Tem mais um grupo lá de 24 pessoas do nosso coiote. Aí eu pensei, é melhor eu ir com eles do que eu ficar aqui, né? Porque o meu grupo, todo mundo do nosso grupo já tinha passado. Só ficou a gente ali. Aí eu falei, não, beleza, então vamos. Aí eu peguei e fui com ele pro hotel dele. Até então eu não tinha falado nada com o meu coiote ainda. Voltei com ele pro hotel dele e pagamos a diária lá e ficamos lá até meio-dia. Quando deu meio-dia, eu voltei pro meu hotel, falei com o meu coiote, falei, olha, a gente não conseguiu entrar no... A gente não conseguiu seguir viagem, voltamos de novo. Conheci uns brasileiros lá no meio do caminho e vim com eles pro hotel deles aqui. Só que eu não vou ficar aqui não. O hotel deles é bem mais barato que o nosso, é a metade do preço, porém eu não vou ficar aqui porque tem muita barata, é muito quente aqui, não dá para ficar aqui não, cara. Aí ele falou, não, tá tranquilo, pode voltar para lá. Aí eu falei com os brasileiros que estavam lá também, né? Eu falei, ô pessoal, por que vocês não vão lá pro mesmo hotel que a gente está? Lá é um pouco mais caro, só que como vocês estão em um grupo grande, lá vocês pagam mais barato no hotel, porque lá no hotel tem 2 camas de casal em cada quarto, em todos os quartos, e tem ar-condicionado, televisão, e tem piscina também. Aí os pessoal ficou tudo animado, aí eles ligaram pro coiote deles, conversaram lá com o pessoal lá, e todos esses brasileiros aí foram pro mesmo hotel que eu. Aí, graças a Deus, eu não fiquei mais sozinho, né? Como todo mundo do meu grupo já tinha saído, aí fomos todos para lá e ficamos lá. Beleza. O pessoal desse outro grupo aí estava conseguindo seguir viagem porque o coiote deles sabia uma linha de ônibus que estava passando. Essa linha de ônibus, que até então estava passando todo mundo, se chama AEXA. É uma linha de ônibus azul. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Aí, o pessoal deles, de pouquinho em pouquinho, conseguindo avançar a viagem. Só que até então eu não sabia, né, o nome dessa linha, porque eu não tinha perguntado para eles. E nesse meio tempo, pessoal, eu conheci também, esqueci de citar, mas eu conheci também dentro do ônibus um rapaz, na verdade eram 2 rapazes brasileiros, né? E eles estavam indo para essa cidade também, de Tuxtla Gutiérrez, onde a gente estava. E eu puxei assunto com ele, peguei o contato dele e fui mantendo contato com eles. Até então. Aí, conversando com eles ali, eu perguntei para eles, e aí, onde vocês estão? Aí falaram, a gente está aqui, mas a gente não está conseguindo seguir viagem. Depois eles conseguiram seguir viagem por conta própria, sem o coiote deles e sem um guia. Aí eles estavam pegando van e estavam pegando táxi, porque não estava conseguindo passar ninguém de ônibus. Aí eu falei com ele, olha, se você conseguir seguir viagem, você vem para esse hotel aqui, você fala com o seu coiote, pede ele para vir para esse hotel aqui que eu tô. Tem mais de 20 brasileiros aqui. Ele falou, não, beleza, qualquer coisa eu vejo com ele e vou para aí também. Aí, beleza. Aí, voltando nos chineses de novo,
os chineses entraram em contato comigo, perguntando aonde que eu estava. Aí eu falei com eles que eu estava ainda em Tústula Gutierrez, no mesmo hotel. Aí eles falaram, nossa, até hoje. Só que eles falaram, a gente conversava tudo pro Google Tradutor, tá, pessoal? Porque eles falavam inglês, mas eu não sei inglês, né? E beleza. Aí eles falaram pra gente, olha, a gente conseguiu seguir viagem, a gente está aqui na Cidade do México e a gente já vai seguir viagem para frente já. E esses chineses, eles estavam sem coiote também, eles estavam indo por conta própria, tá, pessoal? E eles seguindo viagem por conta própria, estavam avançando muito mais do que a gente com coiote, para vocês terem ideia. E depois a gente conheceu mais brasileiros também que estavam seguindo viagem sozinhos, sem coiote, tá, pessoal? Mas enfim, voltando aqui na história dos chineses, eles falaram a gente conseguiu pegar voo em Tústula Gutierrez e veio para a Cidade do México. Talvez vocês consigam também fazer da mesma forma que a gente fez. Aí eu perguntei para ela, mas como que vocês fizeram? Aí a moça explicou para a gente. Ela falou, olha, a gente comprou a nossa passagem online e quando a gente chegou no aeroporto, a gente fez o check-in com as crianças, porque todo mundo que tem criança, pessoal, tem que fazer o check-in ali. Agora, quem é adulto pode fazer o check-in online, mas com criança não dá para fazer check-in online, só lá na hora presencial. A gente fez o check-in e foi para o restaurante, porque tem muitos guardas lá que ficam, às vezes, querendo pegar propina, e tem muitos policial de imigração também dentro do aeroporto. Então, a gente foi para o restaurante, porque a gente pensou o seguinte, se a gente estiver ali comendo e consumindo, eles não vão incomodar a gente. E deu certo, a gente ficou ali, e quando estava faltando mais ou menos 10 a 15 minutos para o avião subir, a gente saiu e foi correndo para o raio-x, né, que tem que passar as coisas no raio-x, e para a sala de embarque. Foi correndo, foi muito rápido. Quando a gente chegou lá na área de embarque, todo mundo que ia subir nesse avião já tinha subido, só ficaram faltando a gente, porque a gente veio com um tempo muito curto, de 10 a 15 minutos para o avião subir. E a gente conseguiu subir no avião. Se vocês fizerem da mesma forma, pode ser que vocês consigam. Aí eu falei, nossa, muito bom. Não, beleza, boa sorte para vocês. Aí beleza, aí eu entrei em contato com o meu coiote e falei com eles. Eu falei, olha, tem um pessoal que a gente conheceu, eles conseguiam subir no avião dessa forma. Expliquei para ele. Aí ele falou, não, vou fazer isso porque é muito arriscado. Se não der certo, pode perder muito dinheiro. Se der certo também é uma boa coisa, mas não vamos tentar agora não. Vamos deixar mais para frente. Aí beleza, né? Aí esse outro rapaz, pessoal, que eu toquei no assunto, que eu conheci ele no caminho, que estava pegando van e estava pegando táxi também para poder chegar ali, ele foi para o mesmo hotel que eu estava. Aí eu falei com ele, eu falei, olha, tem um chinês que conseguiu pegar voo dessa forma. Aí ele se interessou, entrou em contato com o coiote dele, e por incrível que pareça, o coiote dele conhecia o nosso coiote. Não sei o que acontece, a maioria dos coiotes ali, você pode nunca ter visto a pessoa na vida, um coiote conhece o outro. É tipo uma rede, todos eles têm contato um com o outro. É até estranho. Aí beleza, eu falei com ele que o chinês conseguiu pegar o voo dessa forma, ele ligou pro coiote dele e falou, ó, o chinês lá conseguiu pegar voo dessa forma aqui, o menino falou com o coiote dele, porém o coiote dele ficou com medo de não conseguir gastar dinheiro à toa. Vamos tentar fazer dessa forma? Aí o coiote dele abraçou a ideia e falou, vamos. Aí foi ele e o colega dele que estava junto com ele. No outro dia, né? No mesmo dia, o coiote dele comprou a passagem para o outro dia. E eles foram, né? De noite, era mais ou menos umas 10 horas da noite. Eles foram para o aeroporto, bem mais cedo, né? Eles foram para o aeroporto umas 7 horas da noite, ficaram lá. Somente um conseguiu embarcar com essa ideia do chinês. O outro voltou para o hotel e ficou lá com a gente mais uns 30 dias. Aí voltou para o hotel. Aí eu falei com o meu coiote. Você lembra aquela ideia que eu te dei? Eu falei com o menino aqui, o menino falou com o coiote dele, e um dos rapazes conseguiu embarcar no avião e o outro não. E aí, você vai querer tentar? Aí ele falou, vamos tentar. Aí ele comprou a passagem para mim, a gente foi para o aeroporto, esperou, fez a mesma coisa que os chineses fizeram. Eu tenho certeza que ia dar certo. Só não deu certo, pessoal, porque nesse dia estava chovendo muito, estava dando muito raio, muito trovão, e o nosso voo atrasou. Teve 2 horas de atraso. E como a sala de embarque estava muito cheia,
porque estava chegando gente dos próximos voos, né? Foi enchendo muito, já estava com muitas pessoas, né? Foi ficando o dobro de gente que tinha ali naquele lugar. E com isso foi chegando policial de imigração. Aí o avião chegou, o pessoal começou a formar a fila para entrar dentro do avião e os policial de imigração só foi chegando, cada vez chegava mais. Aí infelizmente a gente não conseguiu embarcar porque eles pediram passaporte de um por um, até mexicano. De um por um que estava ali, eles estavam pedindo a identificação, porque tinha muita gente. Eu acredito que se o avião não tivesse atrasado, a gente conseguiria pegar voo. Aí a gente, infelizmente, voltou para o hotel e ficou ali mais um tempo. E nisso o nosso coiote só querendo comprar passagem de ônibus e nada. Aí depois, até que passou uma semana, ele conseguiu arrumar um rapaz lá para ir buscar a gente. Ele ligou para nós e falou: olha, vai um rapaz aí para buscar vocês de carro e vocês vão seguir viagem com ele. E esse outro rapaz que está com vocês aí, o que o amigo dele conseguiu pegar voo, eu entrei em contato com o coiote dele aqui e ele vai seguir viagem junto com vocês. E tá chegando um outro pessoal aí do grupo dele também, tá? Aí eu falei, não, tá beleza. Aí chegou um casal que era conhecido desse rapaz aí, né? Que estava junto com eles também, desde o começo, porém eles se separaram a parte do percurso e se juntou ali de novo com a gente. Foi todo mundo para essa mesma casa. Eu, a minha esposa, o meu filho, esse rapaz, e tinha uma outra moça também, solteira, mais um casal com uma criança. Nessa casa que eles levaram a gente, ficava mais ou menos 30 minutos do hotel, no máximo. A gente ficou nessa casa 4 dias. Esses 4 dias que a gente ficou nessa casa, o rapaz ele não fazia comida para nós mesmos tínhamos, ele não fazia e nem comprava, nós mesmos tínhamos que fazer a própria comida na lenha. Ele levava madeira para nós, uma panela, comprava arroz e frango, a gente comia arroz e frango lá todo dia. Mas era até melhor, né, que a comida estava ficando mais gostosa do que comprada. Porém, nessa casa não tinha água encanada e a gente não conseguia tomar banho. O pessoal teve uma moça lá que ficou, esses 4 dias, ela ficou os 4 dias sem tomar banho, só que a gente esquentava a água todo dia na lenha, né, e tomava banho quente. E beleza, até que passou no 4º dia, já estava todo mundo já irritado, porque nunca seguia viagem, né, e ligamos pro coiote, cada um ligou pro seu, e pressionou o rapaz lá para ele tirar a gente dali, que se não fosse seguir viagem, que levasse a gente pro hotel novamente. Aí foi um cara lá, buscou a gente e levou pro hotel. Ficamos ali no hotel mais uma semana, depois ele falou, olha, vai vir um outro rapaz aí e vai seguir viagem com vocês novamente. A gente falou, beleza. Acordamos no outro dia, 4 horas da manhã, o rapaz pegou a gente e, sem mentira nenhuma, levou a gente, no máximo, se andou 20 minutos com a gente, foi muito. Ele levou a gente pro apartamento dele, a gente ficou no apartamento dele, dentro de um quarto dos filhos dele, os filhos dele dormiam junto com ele e a gente dormiu no quarto das crianças dele durante 4 dias. Nesses 4 dias a gente só podia transitar do quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto, porque era a casa dele. E, de novo, mais uma vez, a gente ligou para o coiote, falou com eles a mesma situação, que a gente estava ali, que era melhor ter ficado no hotel se não fosse para seguir viagem. E o que acontece? A gente estava ali nesse lugar, esses 4 dias, era para ter seguido viagem no primeiro. Porém, a moça ligou pro coiote dela, ele falou para ela ficar tranquila, não apavorar, não ficar enchendo o saco, não ficar ligando para ele, porque o rapaz estava querendo pedir um dinheiro a mais. Ele falou dessa forma: o rapaz está querendo pedir um dinheiro a mais para poder tirar vocês daí. E no caso, tipo assim, ele estava querendo como se fosse um resgate, né? Só que o cara falou dessa forma para tranquilizar a moça. Só que aí a moça ficou mais nervosa ainda, falou: por que a gente está sequestrado? O que que é? Aí o cara querendo tranquilizar ela, não. Ele só está querendo um dinheiro para poder liberar vocês daí, porque ele falou que o que a gente pagou é muito pouco. A gente está resolvendo isso aqui com eles. Aí o coiote foi lá no nosso quarto, tomou o telefone de todo mundo e falou que só ia devolver o telefone depois, porque estava todo mundo ligando para os coiotes, e ele não queria que ninguém ligasse para o coiote. Aí beleza, ficou mais ou menos umas 4 horas todo mundo sem telefone, depois ele voltou e devolveu. Aí todo mundo ligou para o coiote de novo, encheu o saco do cara, até que ele pagou o rapaz, para o rapaz levar a gente de volta para o hotel. Voltamos para o hotel, ficamos ali mais alguns dias de novo no hotel. E nisso, os outros pessoal que era do meu grupo inicial de 13 pessoas, estava todo mundo seguindo viagem, tá, pessoal? E eu já tinha perdido contato com todos eles, que eu mandava mensagem, ninguém respondia, e não sei porquê, mas ninguém estava respondendo as mensagens mais.
Aí beleza, eu tava com esse outro novo grupo. Esse casal que tinha uma criança, seguiram viagem junto com a outra moça solteira que tava lá. Aí ficou só eu, minha esposa e meu menino, e mais esse outro rapaz que não conseguiu pegar o voo. A gente voltou pro hotel e os outros pessoal seguiu viagem de carro para uma outra cidade. Beleza, ficamos ali esperando, esperando. E aí eu liguei pro meu coiote e falei: olha, desse jeito tá muito complicado, cara. A gente tá muito tempo que tá na estrada. Você tem que dar um jeito pra gente sair daqui. E pelo que eu tô vendo, você não tem gente para poder levar a gente. A gente não vai conseguir sair daqui de ônibus, porque não está saindo, só quem tem o permisso. E de avião também a gente creio que não vai conseguir, porque a gente já tentou uma vez, se a gente for de novo, o pessoal vai saber que é a gente. Então, o único jeito que eu vejo da gente sair daqui, ou é de táxi, ou é de Uber. Porque, pelo que eu observei todas as vezes que a gente ficou lá, eles não param carro de passeio e nem táxi. É raro eles pararem. Aí o Coyote falou: não, não vou fazer dessa forma, não, porque é meio arriscado, isso e aquilo, e não quis ouvir a ideia. E eu conversei com o outro rapaz que estava lá, né, porque o Coyote dele, ele achou a primeira ideia do avião boa e aceitou. Aí o rapaz pegou e falou com o Coyote dele, falou: ó, o menino estava conversando com o Coyote dele aqui, porém o Coyote dele não aceitou a ideia. É o mesmo menino que falou aquela ideia do avião para nós. Ele está dando a ideia aqui da gente pegar um táxi ou um Uber para poder seguir viagem. Porque senão a gente não vai conseguir sair daqui. Se eles não têm pessoal para levar nós, o único jeito é esse. Aí o coiote dele falou: não, mas de qualquer forma, eu não tenho nenhum contato aí de taxista para poder levar vocês. Aí eu falei: não, mas nós temos o contato aqui do rapaz que trouxe a gente do aeroporto pro hotel. A gente tem o contato dele. Aí ele falou: mas vocês acham que ele não é de confiança? A gente falou: ó, a gente não sabe se ele é de confiança, não. Porém, ele é taxista do aeroporto. E quando a gente vai fazer qualquer viagem lá, a gente não paga para o taxista, a gente paga pro aeroporto. Então, eu creio que seja de confiança, porque vai estar pagando pro aeroporto. Aí ele falou: não, se for dessa forma aí, vocês podem fazer. Aí ligamos pro rapaz lá, combinamos o valor, né, com o pessoal do aeroporto. Eles cobraram da gente 4.500 pesos para sair de Tuxtla Gutiérrez até Villahermosa, que é onde a gente iria pegar voo. Beleza, a gente pagou lá esse valor de 4.500 pesos e fomos. Graças a Deus a gente conseguiu seguir viagem, igual eu tinha falado, o cara que a única forma de sair era essa, e eu estava certo, né? Conseguimos seguir viagem. Quando a gente estava chegando em Tuxtla Gutiérrez, não, perdão. Quando a gente estava chegando em Villahermosa, estava faltando 20 minutos, o carro da polícia parou a gente. Dessa vez foi polícia mesmo, não é polícia de imigração, não, polícia mesmo. Parou a gente no meio da estrada, eles estacionaram o carro dele no meio da rua e parou a gente. Aí eles falaram que um pessoal de lá de trás suspeitou de alguma coisa desse carro e mandou parar. Aí ele parou, ficou conversando com o motorista ali mais ou menos 15 minutos, combinando com ele o valor para poder liberar a gente, que ele sabia que todo mundo ali era imigrante, ele trabalhava para o aeroporto, o carro dele nem poderia estar ali, porque os táxis, para quem não sabe, lá no México, eles não podem andar de uma cidade para outra, eles só podem circular eles só podem circular em algumas partes ali, tá, pessoal? Tem outras partes que eles não podem sair. Beleza. Combinou lá com ele lá um valor e tudo. Ele falou que ele não podia pagar porque ele não tinha dinheiro e o dinheiro que a gente tinha pagado não era para ele, era para o aeroporto, então ele tinha que combinar com a gente. Aí beleza, combinou lá com a gente um valor. A gente não tinha dinheiro, na verdade não é que não tinha, né, pessoal? A gente tinha o valor, só que a gente não queria pagar muito. A gente deu para ele 300 pesos. Ele achou que era muito pouco. Aí depois deu mais 500, ela achou muito pouco. Aí demos para ele 700 pesos, também achou pouco. E a gente sabia que o taxista ele tinha um dinheiro, então a gente conversou com o taxista, pediu ele para dar ele mais dinheiro, perguntou quanto que o cara queria. Aí ele falou que 1.500 pesos, né, além dos 700 que a gente tinha dado para ele. A gente conversou com o cara, falou que se ele desse o dinheiro para ele, na hora que chegasse lá na frente, a gente pagava ele. Aí beleza, ele foi lá e deu o cara 1.500 pesos. A gente andou mais esses 20 minutos que estava faltando até chegar lá na frente. E ele deixou a gente num posto de gasolina, sacamos o dinheiro lá e entregamos para ele. E ele voltou. E a gente foi para o nosso hotel. Nesse hotel que a gente chegou lá, a gente ficou nesse hotel de Vila Hermosa 2 dias só. De um dia para o outro, na verdade, né?
A gente chegou num dia, era mais ou menos umas 11 horas da tarde, a gente ficou até no outro dia de noite. Aí os coiotes ajeitaram tudo lá, compraram a nossa passagem para nós pegarmos o voo. Porém, só pegava voo lá em Vila Hermosa quem tinha passagem de volta para o Brasil, porque senão não entrava no avião. Aí beleza, os coiotes ajeitou tudo direitinho e fomos. Eu, a minha esposa e o outro rapaz fomos pro aeroporto. Ele já tinha o check-in dele feito, ele era já adulto e solteiro, e eu e minha esposa fomos lá fazer o check-in. Chegamos no check-in, o rapaz que estava fazendo o check-in queria me cobrar 1.500 pesos, se eu não me engano, 1.500, 1.700, acho que era 1.500 pesos mesmo. 1.500 pesos pelos assentos. Segundo ele, os assentos não estavam pagos. Aí eu falei com ele, olha, os assentos tá tudo pago, tá tudo certinho. Quando a gente compra a passagem, a gente já coloca com os assentos, não tem como. E quando a gente não escolhe o assento, é assento aleatório. Então isso daí que você está falando não faz nenhum sentido. Aí ele falou, não, infelizmente vocês não vão poder embarcar porque vocês não têm um assento. Eu falei, olha, eu já peguei voo tantas vezes, já fui para a Europa, já voltei, e não existe isso. Aí eu bati o pé, aí ele pegou e imprimiu o meu bilhete com assento zero, né? Em todas as passagens estava escrito lá, assento zero. Aí ele falou, tá impresso aqui o seu bilhete, porém você não vai conseguir embarcar porque você está sem assento. Aí eu falei, tá bom, obrigado. Aí eu peguei e fui, passei no raio-x, o outro rapaz também foi, passou no raio-x também, e fomos para a sala de embarque, porém, quando a gente estava a caminho, para entrar na sala de embarque, a gente tinha que passar por uma porta. Nessa porta, tinha mais 2 policiais de imigração, um homem e uma mulher. Tava barrando todo mundo ali também. Eles só deixavam passar quem mostrava a identidade mexicana e os outros que eram imigrantes tinham que apresentar ou o visto ou tinha que ter uma passagem de volta para o seu país de origem. Aí nós apresentamos para ele, né, a nossa passagem de volta para o Brasil e o nosso passaporte. Ele olhou o passaporte e perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, olha, a gente está de férias. Aí ele falou, e por que vocês não têm o visto? Ah, porque a gente entrou pela Guatemala, a gente estava na Guatemala e decidiu visitar o México também, mas agora a gente já está voltando para o Brasil. Aí ele falou, entendi. Só que vocês sabem que vocês não podem estar aqui, né? Porque vocês não têm o visto. Eu falei, mas a gente não sabia. Quando a gente entrou pela fronteira normalmente, o pessoal deixou a gente passar, só cobraram da gente uma taxa. Aí ele falou, não, tá bom. Foi lá, entregou para a moça o nosso passaporte e o bilhete, né, de embarque. E a moça sumiu, ficou uns 5 minutos para lá, e depois ela voltou, entregou para nós o passaporte, tirou uma foto da gente, e ela falou assim com a gente, se a gente vê você em qualquer outro aeroporto tentando pegar voo para qualquer outro lugar que não seja o voo para o Brasil, vocês vão presos ou deportados. Aí eu falei, não, tá tranquilo. Aí eu liguei pro meu coiote, falei com ele, olha, a gente conseguiu passar, a gente vai embarcar no avião aqui, porém o pessoal falou que se a gente pegar voo para qualquer outro lugar que não seja o Brasil, eles vão deportar a gente ou a gente vai preso. Ele falou, não, isso aí é mentira, isso aí eles falam para todo mundo, falaram para os outros pessoal também, e eles já estão quase chegando lá na fronteira, o pessoal do nosso grupo. Aí eu falei, não, tá beleza. Aí beleza, continuei andando, e nisso o outro rapaz que estava com a gente foi parado, porque a passagem dele, a passagem de volta para o Brasil, que o coiote dele comprou, estava dando erro na leitura, né? Porque a gente tinha imprimido as folhas e o pessoal leu o QR Code da passagem para ver se a passagem é verdadeira ou se é falsa. Como estava dando erro, o pessoal lá, os policiais de imigração, falou com ele, olha, a sua passagem não é válida, está dando erro. Ela é falsificada ou é verdadeira? Aí o rapaz temando com ele, não, é verdadeiro, tá tudo certo, vocês podem conferir aí, tá tudo certinho. Só que ele tava falando assim, ele não sabia se era verdadeiro ou se era falso, né? Porque acontece muito dos coiotes comprar passagem com cartão clonado ou montar uma passagem fake. E ele tava com medo, mas tava lá falando que era verdadeira, né? E, enfim, o pessoal não deixou ele entrar e mandou ele sair de dentro do aeroporto, senão ele ia ter problema. Aí ele saiu, foi lá para fora, ligou pro coiote dele, falou que o pessoal não estava deixando ele passar de jeito nenhum, e o coiote dele falou com ele, ó,
Se você não entrar dentro daquele avião, você vai ficar para trás, porque o outro pessoal conseguiu passar pela migração e só você não conseguiu passar. Se você não passar, não ir agora, você vai ficar aí, eu vou te abandonar você aí no México mesmo. Aí ele pegou e entrou, voltou, pediu o pessoal para conferir novamente. Já tinha uma outra pessoa lá, já não era mais a mesma pessoa que estava antes, tá? Tinha trocado turno. E a pessoa passou lá e deu certo a passagem dele. Ele entrou dentro do avião e a gente conseguiu chegar na cidade do México. Chegando na cidade do México, a gente se separou, tá? Esse rapaz foi para um outro lugar, onde ele se encontrou com o outro casal que estava junto com ele, com a criança, e a outra moça solteira, que era o outro grupo dele. Se encontrou com esse pessoal e seguiu viagem de, de caminhão, tá? Eles foram na traseira do caminhão. Algumas horas eles iam na traseira do caminhão, que é o baú, só que a maioria do percurso, ele contou para mim, que ele ia na cabine junto com o motorista, tá? Onde que fica a cama do motorista atrás. Aí, beleza, voltando para nós aqui, a gente ficou nesse hotel que a gente estava esperando, a gente ficou sozinho novamente, mais umas 3 semanas nesse hotel, e nesse hotel a gente encontrou um pessoal que a gente tinha conhecido lá na migração. Lembra que eu falei que tinha conhecido um casal de brasileiro com 2 crianças? Então, era eles. E a gente encontrou com eles ali de novo, foi conversando e tal, foi mantendo contato. E esse pessoal, eles foram sequestrados. Esse pessoal não, o outro rapaz que estava comigo, ele foi sequestrado quando ele estava chegando lá na fronteira. Os policiais mexicanos pegaram eles, né, que eles estavam trocando de caminhão, eles iam descer de um caminhão para o outro, aí eles sequestraram eles, os coiotes mexicanos viram esse policial chegando e correu, os brasileiros ficou parados ali sem saber o que fazer, o policial mexicano pegou todos eles, colocaram dentro do carro, a mulher com a criança ficou na frente, o rapaz que era o marido dela também foi na frente, e só foi no porta-mala a moça que era solteira e o rapaz solteiro. Foi no porta-mala, eles levaram ele para um lugar deserto, colocou a arma na cabeça de todo mundo, pedindo dinheiro, e o rapaz falando que não tinha. E o coiote mexicano, coiote não, o policial mexicano nervoso. Isso o rapaz contando para mim por ligação antes de se entregar, tá, pessoal? Aí ele falou que chegou um momento lá que o policial insistiu tanto que ele falou, então tá bom, então não preciso de dinheiro mais não, vou matar todo mundo. Aí o cara falou, não, amigo, empresta o seu telefone que eu vou ligar pro meu coiote brasileiro. Aí ele ligou pro coiote brasileiro, conversou com ele, falou que o policial tinha sequestrado ele, estava querendo resgate. Aí o rapaz passou o telefone pro policial, o policial pediu 90 mil pesos de resgate, né? 90 mil pesos dá mais ou menos aí por volta de 25 mil reais. Aí não sei o que eles desenrolaram lá na conversa, o coiote brasileiro pagou o dinheiro lá, não sei o valor que eles combinaram, pagou e liberaram eles. Porém, o policial ficou com o passaporte de todo mundo. Aí voltando agora para a nossa história, né? A gente ficou lá no hotel mais umas 2 semanas esperando para poder seguir viagem e nada. Até que o nosso coiote comprou a nossa passagem de avião da cidade do México para Tijuana. Porém, a gente foi para o aeroporto, esse outro casal que estava lá de brasileiro também, coincidentemente, tinha passagem no mesmo dia para ir também para Tijuana, só que nenhum de nós conseguimos embarcar. Não conseguimos embarcar, voltamos para o hotel. Porque os policiais de imigração lá do aeroporto estavam pegando muito pesado e só entrava no avião quem tinha o CBP One, que é um aplicativo que a gente coloca as nossas informações lá e é aprovado. Tem brasileiro que faz isso também e dá certo, tá? Baixa o aplicativo, esse aplicativo só funciona lá no México, tá? E preenche, tira foto do passaporte, tira uma selfie, e faz um cadastro. Por esse cadastro que a gente faz nesse aplicativo, a gente não precisa se entregar assim na fronteira, não precisa atravessar a fronteira. O próprio aplicativo, ele fala para você
o dia que você tem que comparecer lá na fronteira e eles vão deixar você passar tranquilamente para o lado dos Estados Unidos. Eu falo isso porque eu tenho um conhecido que está lá até hoje dessa forma, tá? Ele se inscreveu no aplicativo e conseguiu. Beleza. Como a gente voltou para o hotel, não deixaram a gente embarcar, eu falei com o meu coiote, falei, olha, tem um aplicativo aqui que chama CBP One e se a gente se cadastrar nesse aplicativo, provavelmente a gente pode entrar nos Estados Unidos sem passar pela fronteira, entendeu? O pessoal já aprova lá. Tem um conhecido meu brasileiro aqui que ele ficou 4 dias, o dele foi aprovado no aplicativo. Ele falou, não, então faz aí, a gente vai resolvendo aqui, o que for primeiro, vai isso mesmo. Aí beleza. Aí passou 3 semanas, né? Falo assim, não de novo, né? Desde o que a gente chegou lá na Cidade do México até o dia que eu fiquei nervoso e falei com ele, um monte de coisa, passou 3 semanas. E ele nunca agia, né? Pra gente seguir viagem. Eu falei, aí até que chegou um dia, eu peguei o telefone, liguei pra ele, falei tudo de coisa. Eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, já tô de saco cheio, a gente tá aqui, tá comendo, bebendo, a gente tá bem, graças a Deus, nunca faltou dinheiro, você sempre manda pra gente certinho o dinheiro. Realmente ele mandava para mim todo dia R$ 300, que dava 1.050 pesos mais ou menos todo dia. Porém, a gente não queria ficar ali comendo e bebendo, a gente queria seguir viagem, né? Que é até chato a gente ficar parado em hotel. Aí ele falou, não, tá tranquilo, eu vou ver aqui, vou arrumar para vocês, o pessoal vai te buscar amanhã. Aí realmente foi lá um pessoal no hotel, buscou a gente, levou a gente para um local que ficava mais ou menos 1 hora de distância do hotel. Ficamos nessa casa de um dia para o outro. No outro dia, já foi novamente um cara buscar a gente. A gente seguiu viagem da Cidade do México até Monterrey. Foi uma viagem de 17 horas até chegar em Monterrey. Nesse percurso aí, a polícia de imigração parou a gente 3 vezes. Na primeira vez, o policial pediu dinheiro, a gente deu. Ele queria mais, como de costume, né? Sempre quer mais. Aí todo mundo falava que não tinha, aí ficamos ali mais ou menos 40 minutos, até todo mundo dar mais. Porque sempre tem, né? Só que a gente nunca quer dar o dinheiro. Beleza. Seguimos viagem e pararam a gente a segunda vez. Na segunda vez, ninguém queria dar dinheiro, porque já tinha dado uma vez, né? Mas infelizmente sempre tem que dar para poder liberar, senão eles não liberam, não. Aí damos ali mais um pouco de dinheiro para esse cara. Eram 2 policiais, os dois estavam querendo dinheiro, todo mundo deu dinheiro. Não estava o suficiente, queria mais. Todo mundo deu o que tinha. Todo mundo deu o que tinha. Até teve pessoal lá que deu até dólar, $200, $300, foi dando. E eu também dei o que eu tinha. Só que, obviamente, eu não dei tudo também. E aí eles liberaram a gente, falaram que era pouco, mas deixaram a gente seguir. Seguimos viagem, fomos parados a última vez, né? Já quase chegando, faltando mais ou menos aí umas 3, 4 horas para poder chegar. Aí o policial parou a gente, já dessa vez era um rapaz e uma moça. Um rapaz não, um senhor de idade e uma moça, né? Policiais. E mandaram o cara descer, o motorista ficou conversando com eles lá, explicando a situação, não sei o que, conversando. Até que o cara chegou na gente e falou, olha, tentei conversar com eles, explicar a situação, falei com ele que eu passo aqui todo dia, que eu ia combinar um valor com ele aqui para mim poder pagar ele todo dia, para ele me liberar todo dia, porém ele não aceitou. Ele quer receber um valor de cada um de vocês que está aí. E a gente já está chegando, falta poucas horas para poder chegar. Eu sei que vocês já pagaram muito lá para trás, mas a gente já está chegando, vocês não podem voltar por pouca coisa. Aí a gente foi lá e deu tudo que tinha. Eu tinha mais 400 pesos, dei 400 pesos pro cara lá, na mão dele. Aí os outros pessoal foi dando. Aí ele contou o dinheiro lá, tava dando mais ou menos 1.500 pesos. Mais ou menos, né? Tinha uns 1.300 e pouco. Aí ele entregou na mão do policial, o policial contou, falou que era muito pouco, entregou para a mão do cara de novo. Falou que era muito pouco. Aí ele falou o seguinte, se todo mundo entregasse os celulares que estavam com a gente, o nosso telefone próprio, né? E o dinheiro eles deixavam a gente seguir viagem. Porém, é ruim, né? Ficar sem telefone. Aí eu tava com o meu iPhone, eu já peguei, como eu escutei ele falando, eu já peguei meu telefone, escondi dentro da fralda do meu filho.
Eu falei, eu vou esconder meu telefone aqui, porque o meu celular é mais caro que o seu. E todo mundo que tá aqui já sabe que nós dois tem telefone. Ou se não sabe que nós dois tem, pelo menos um de nós tem que ter telefone, porque a gente tem que manter contato com alguém. Então eu vou esconder o meu, que é mais caro que o seu, e também o meu é porque eu mantenho contato com todo mundo aqui, com o Goiote, com a minha irmã, com o pessoal da nossa família. E se for ficar, fica com o seu, que é mais barato. Aí beleza. Entregamos lá. Ele pegou o telefone de todo mundo que estava dentro do carro, eu coloquei o meu telefone na fralda do meu menino. Beleza. Aí tinha um rapaz lá, um colombiano, se eu não me engano, ele não queria ficar sem o telefone dele. Aí ele conversou com o cara e pediu para ele esperar um pouco, que ele ia ligar para a irmã dele mandar alguns dólares para ele. E perguntou se ele pagasse, ele devolvia o telefone de todo mundo que estava ali dentro. Aí o cara falou que sim. Aí ele pediu à irmã dele $150, só que o cara falou que era muito pouco. Aí ele aumentou para 300. Ele falou, se você me dá 300, eu entrego o telefone de todo mundo, você me dá só o dinheiro. Aí a irmã do cara mandou $300 para ele. Aí a gente foi no caixa e sacou o dinheiro com o meu cartão mesmo, né? Transferiu para a conta dele, ele passou para mim, eu saquei o dinheiro e a gente passou para o cara, ele liberou a gente. E graças a Deus a gente seguiu viagem. Fomos para Monte Rei numa casa. Ficamos lá nessa casa mais ou menos umas 4 horas, né? Umas 4, 5 horas. A gente chegou lá, eram umas 11 horas da tarde, da manhã, na verdade, né? Umas 11 horas da manhã. E ficamos ali até umas 3h30, 4 horas. Nessa casa, só tinha pessoal de outras nacionalidades. Tinha um brasileiro só um jovem, ele tinha, se eu não me engano, 20 anos. E todo mundo que estava ali naquela casa, mais ou menos umas 60 pessoas, seguiu viagem junto, dentro de uma van de 21 assentos, se eu não me engano. Tinha 21 assentos. E tinha mais de 50 pessoas. Esse cara, esse coiote, ele colocou dentro dessa van de 21 assentos essas 50 pessoas, mais ou menos. Aí a gente entrou, ele foi entrando de pouco a pouco, né? Primeiro entrou as mulheres com criança e as mulheres que estavam grávidas, e depois as mulheres entraram e os homens iam todos em pé. E algumas mulheres foram em pé também, porque não sobrou, né? Só foi sentada quem deu. Quem deu para ficar sentado. Foi todos os homens em pé. Uma viagem que era para ser de 4 a 5 horas se tornou uma viagem de 12 horas. Então, todo mundo que estava em pé ali, pessoal, ficou 12 horas em pé, dentro da van, sem parar para fazer nenhum tipo de necessidade também. Xixi nem nada. 12 horas direto. Então, de 4 horas da tarde, foi mais ou menos umas 12 horas. Então, passou aí um tempo, a gente foi chegar no local que era para a gente chegar, já estava de madrugada, mais ou menos umas 5 horas da manhã. Não, era menos um pouco, era umas 4 horas da manhã que ele fez uma parada. Nesse lugar que ele fez uma parada, era para colocar pulseira em todo mundo, para identificar de qual máfia que era. A gente desceu, foi aí, só aí esse horário que a gente desceu, mas foi bem rápido, foi só uns 30 minutos. Desceu, o pessoal, é uma coisa muito bem organizada que eles fazem, não é de qualquer jeito. Eles têm caixa de som, microfone. Nesse local que eles pararam, tinha por base aí mais ou menos umas 400 pessoas. Sem exagero, mais ou menos umas 400 pessoas. E eu ainda estou jogando para menos. Nesse local, eles colocam uma pulseira de identificação no braço de todo mundo. Aí eles explicam, olha, a gente vai passar por um lugar, nesse lugar que a gente vai, vocês tomam cuidado para não ficarem perdidos e não se separem do grupo de vocês, porque se vocês se separarem do grupo de vocês, a gente não vai voltar para poder pegar e colocar no grupo certo, porque daí para frente já é mais arriscado por causa da polícia americana e da polícia mexicana também. A gente não vai voltar para pegar ninguém. Então fiquem espertos, andem sempre com o grupo de vocês, fiquem sempre olhando quem é do seu grupo e não se separem em momento algum. Beleza, colocou a pulseira em todo mundo, voltamos para a van e andamos de novo. Quando deu mais ou menos umas 5 horas da manhã, a gente chegou no local, no deserto, que já é o local onde a gente ia começar a andar para se entregar. Beleza.
Ficamos ali esperando. Quando clareou, era mais ou menos umas 7 horas da manhã, né? O cara falou, olha, vamos nos juntar aqui, pega o pessoal da sua família, os seus pertences e vamos. Quem tem muita coisa, não leva muita coisa, porque a gente vai andar, vai ter que atravessar o rio. Se tiver que jogar alguma coisa fora, já jogue agora. Tudo que vai atrapalhar vocês no caminho. Aí a gente começou a tirar ali algumas coisas que ia atrapalhar a gente, coisa pesada, deixando para trás. E fomos. Andamos aí mais ou menos uns 20 minutos até chegar na beira do rio. Quando a gente chegou na beira do rio, eu não queria deixar nada, né? Teve muita gente que já jogou mais coisas ali, eu não queria jogar nada fora. Peguei meu filho no colo, coloquei ele nas minhas costas, peguei as bolsas, peguei no braço da minha mulher e eu gravei também a gente atravessando, tem um pedaço do vídeo aí, e a gente atravessou o rio. Foi bem rápido para atravessar, o rio estava raso nesse local que a gente passou. A gente demorou mais ou menos 1 minuto, se foi muito, 1 minuto para atravessar o rio. Já tinha um mexicano lá que já tinha cortado a grade para a gente poder atravessar. Aí jogamos a mochila por cima, todo mundo teve que jogar a bolsa por cima, porque ele abriu um buraco pequeno, né? Só mesmo espaço da gente passar por baixo. Passamos ali por baixo da grade e desse momento aí que a gente atravessou para dentro dos Estados Unidos, a gente andou mais ou menos uns 20 minutos até encontrar com os policiais americanos, policiais de imigração americanos, policial da ICE. E quando a gente chegou neles, eles mandam a gente formar fila. Depois que a gente forma a fila, eles pedem para as mulheres grávidas se separarem, para as mulheres que estão com crianças se separarem e as crianças que estão sozinhas também se separarem, porque tem muita criança que vai sozinha, tá, gente? Às vezes a família já está lá nos Estados Unidos e perdão, e os coiotes mexicanos, eles levam as crianças sozinhas também. E o pior é que eles tratam bem as crianças também. E, beleza. Separaram lá essas pessoas aí. Essas pessoas que eles separam, que são as mulheres com criança e as grávidas, eles mandam subir na carroceria da caminhonete e eles vão de caminhonete. Agora, as mulheres que não estão grávidas e não têm criança, vai andando junto com os homens também, os adolescentes também, vai tudo andando. Aí gastamos mais ou menos uns 20 minutos até chegar na beira da estrada. Ou seja, da beira do rio até na beira da estrada foi mais ou menos uns 40 minutos andando. Lá na estrada eles pegam o passaporte, manda a gente pegar o passaporte, identificação, confere lá algumas coisas, dão pra gente um crachá pra gente colocar na bolsa da gente, para marcar, para na hora que a gente chegar lá dentro da geleira. E dali dessa estrada de onde a gente estava até chegar lá nessa tenda, que é uma barraca, é uma tenda muito grande, tá, pessoal? Depois que a gente entra lá dentro, a gente perde até a noção do tempo, porque lá tem luz ligada o tempo inteiro, não dá para ver nada lá fora, nem a luz do dia, nem nada. Então, depois que você entra ali, você não sabe se está de dia, se está de noite, se está de madrugada. A gente perde totalmente a noção do tempo. E, beleza, chegamos ali, preenchemos a nossa papelada, né? Eles tiram o nosso DNA, tira a foto da gente, pega as nossas digitais e tudo, e mandam a gente trocar de roupa e tomar um banho, dão pra gente uma escovinha bem pequenininha. O banho é bem rápido, é 1 minuto para poder tomar banho. E a gente volta não, né? Eles levam a gente para um quarto onde que fica várias pessoas dentro desse mesmo quarto. E no caso eles separam, tá? Os homens das mulheres. A minha mulher vai para um quarto onde tem só mulher com criança e eu vou para um outro lugar separado onde só tem homens. Nesse lugar que eu fiquei, eu ficava até com medo, né? Que eu vi os outros contando as histórias aqui no seu canal mesmo, né? De questão do burrito, que a comida era aquilo. Eu ficava até com medo da comida ser ruim mesmo, de eu ter que ficar lá muito tempo. Mas graças a Deus, eu não cheguei a comer esse burrito. Eu comi lá como se fosse um salpicão dentro da tortilha, era muito gostoso. E é o tempo todo eles dando comida pra gente ali. Maçã, barra de cereal e esse lanche aí que eu falei. O tempo inteiro. E tortilha com ovo também. Tortilha com ovo dentro, era muito bom. E, cara, se eu ficasse ali uma semana eu ia engordar, porque mais ou menos coisa de 1 em 1 hora ele chamava a gente para poder se alimentar e pegar água. Em nenhum momento ali eles deixam a gente
sem comer. Banheiro dentro do quarto lá. Tem um banheiro, a gente pode ir no banheiro qualquer hora que a gente quiser. E fica uma porta de vidro e a gente vê lá fora e de lá de fora eles veem a gente também. Beleza. A gente ficou na geleira, lá é muito frio, tá, pessoal? Por isso que eles chamam de geleira. Lá é muito frio. Eles dão pra gente aquela cobertinha de alumínio, né? E por incrível que pareça, ela esquenta muito, tá? Tem gente que fala que rasga fácil. Eu fiquei com ela, a minha não rasgou nenhuma vez. Inclusive, eu até levei ela embora depois. E não rasgou nenhuma vez, me aqueceu bem. A minha esposa também falou que não sentiu nenhum frio. E ficamos ali até no outro dia. A gente se entregou num sábado. O horário que eles pegaram a gente era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Eu lembro que foi a última vez que eu olhei a hora no telefone antes deles pegarem. E a gente foi liberado no domingo, mais ou menos umas 8 horas da manhã. E antes deles liberarem a gente, eles colocaram a tornozeleira eletrônica em mim e a tornozeleira eletrônica na minha esposa. Depois disso, eles falam lá um tanto de coisa com a gente e separam só quem vai ficar com o telefone. Eles entregaram o telefone da migração para um bocado de pessoas e eu fui uma delas também. Fiquei com o telefone de imigração também. Esse telefone de imigração, ele serve para depois que a gente chegar dentro dos Estados Unidos, a gente receber notificação de alguma coisa que a gente tem que fazer, algum agendamento, de algum lugar que a gente tem que ir para poder estar se apresentando, ou eles fazem alguma ligação para nós, ou chamada de vídeo. E a minha travessia foi essa, pessoal. Aí eu consegui chegar nos Estados Unidos, eu fiquei na cidade de Houston, no Texas. Inclusive, todo mundo fala, né, que é um dos piores lugares para imigrante. Mas, infelizmente, é o local que a minha família estava morando, né? Eu não tinha outro lugar para ir, não conhecia outras pessoas em outro local para não poder estar indo para uma outra cidade mais tranquila. E eu fiquei ali em Houston 2 meses, tá? Eu fiquei nos Estados Unidos 2 meses e eu fui deportado, tá bem? A minha história de deportação, a Ana vai deixar para vocês aí na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, vai lá no meu canal, dá uma olhada no vídeo. Quem tiver interesse, se inscreve, porque apesar de ter acontecido tudo isso na minha trajetória, eu ainda quero voltar novamente para os Estados Unidos e eu vou estar mostrando essa trajetória lá no meu canal. Então se inscreve lá, quem tiver curioso para ver o que vai acontecer, se realmente vai dar certo, se a gente vai mesmo, tá, pessoal? E eu realmente estou com um plano de voltar novamente e eu vou tentar manter o contato com a Ana aqui. No meio do caminho, a gente indo mesmo, dando tudo certo, eu vou mandando para ela alguns vídeos e ela vai postando aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado. Deixa o like no vídeo, tá, pessoal? Não deixe de dar o like, porque isso aí ajuda muito no canal da Ana. Se inscreve no canal quem não é inscrito e muito obrigado por ouvir nossa história até aqui. Estamos nos Estados Unidos de la América. A da roça aí. Ai. هذا بالمركب كنا باللانش اخوي خالد باللانش اخوي خالد حسوني وي 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 اعطيها وي وي وهنا ساسكت قليلا الى امريكا.